Hello everybody! Estamos aqui mais uma vez na nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre o comparativo dos adjetivos, mas do superioridade, tá certo? Então, nós vamos aqui hoje ver the comparative of adjectives, né? Vou colocar aqui no plural, mais superiority, ok? Então, existem algumas regrinhas básicas você compreender, e você aprendendo essas regrinhas básicas fica bem fácil você utilizá-las, tá certo? Dentro do contexto de cada frase, né? Lembrando que o adjetivo é uma palavra que qualifica o sujeito da oração. Normalmente ele vem qualificando o sujeito, ele não vai para o plural, tá? E nem tem gênero, nem número, em inglês, tá bom? Em inglês, o adjetivo, ele nem vai para o plural e ele nem escolhe o gênero feminino ou masculino, certo? Mas aí existem algumas diferenças na hora de usar os adjetivos no comparativo de superioridade. Primeiro, o comparativo dos adjetivos de superioridade, ele normalmente compara uma pessoa com outra, ou ele compara uma coisa com outra. Sempre ele faz uma comparação uma a uma, tá? Essa é a diferença com relação ao superlativo, que aí você pode olhar o próximo vídeo, que vem falando do superlativo, e ver quais são as diferenças de um para o outro. E aí a gente vai começar aqui pelos adjetivos curtos, aquilo que a gente chama de short adjectives, ok? São os adjetivos curtos. O que seria em inglês um adjetivo curto? São adjetivos que têm uma sílaba ou duas sílabas, tá? E aí, como é que eu sei, como é que eu consigo identificar as sílabas em inglês? Né? Diferentemente do português, a separação silábica ela não acontece da mesma forma, né? E como é que ela acontece? Por exemplo, você tem aqui o adjetivo fast, tá? Fast, que quer dizer rápido, que ele tem só uma sílaba. Como é que eu sei disso? Pela quantidade de vogal, tá? A quantidade de vogal que o verbo, que o adjetivo tem. Então, eu tenho uma vogal, eu tenho uma sílaba, né? Isso quando a vogal, ela está, na verdade, quando eu tenho duas vogais, mas elas estão juntas, elas fazem parte da mesma sílaba. Não existe em inglês hiato, ditongo, tá? Então, eu tenho aqui fast, por exemplo, se fosse young, eu tenho aqui, ó, duas vogais e uma consoante com som de vogal, que é o Y. Então, eu tenho duas vogais juntas. Se elas estão juntas, então aqui esse adjetivo young, que é jovem, só tem uma sílaba. Essa é a forma de você saber quantas sílabas tem uma palavra em inglês, tá? Especificamente, já que estamos falando de adjetivos, os adjetivos. Então, existe as short adjectives. Então, quando eu estou falando de adjetivos curtos, eu tenho aqui essa regrinha. Eu acrescento ER ao final do adjetivo, ok? Ó. Então, o que é jovem ficou mais jovem, ok? Young é jovem e o ER é mais jovem. E depois eu acrescento a palavrinha que faz a comparação, que é o than, que significa do que, ok? Então, vamos aqui, né? A nossa unidade 3, ela vem falando sobre esporte, né? E aí, essa primeira frase aqui eu coloquei uma frase sobre esporte, nadadores, né? E aí eu tenho fast, que é o adjetivo rápido. Para que eu compare um nadador, Phelps, com outro nadador, Cielo, tá? Eu quero dizer que o Phelps, ele é mais rápido do que o Cielo. Então, se eu colocar aqui fast, eu vou dizer
que Phelps é rápido do que Cielo. Então, fica faltando alguma coisa. Então, eu preciso mostrar que fast para a primeira pessoa, que está aqui na frase, sendo o comparativo, ela é mais rápida do que a outra, né? Então, o que é que eu vou fazer? O que diz a regra geral, eu coloco o E e o R, e rápido fica mais rápido. O R dá a ideia de mais rápido. E coloco o than, tá? Que faz a comparação, que é o do que. Então, Phelps é mais rápido do que Cielo. Phelps is faster than Cielo, tá? Essa é a regra geral, acrescenta R ao adjetivo. Se o adjetivo for curto, ou seja, tem uma sílaba, ou se ele tem duas sílabas. Como eu tenho aqui, ó, brave, ó, tem uma vogal, duas vogais, eu tenho duas sílabas aqui, né? Então, mas a outra regrinha que eu tenho é o adjetivo, ele terminou em C, V, C, de trás para frente. Big, big é consoante, mais vogal, mais consoante. Então, se o final do adjetivo terminar em CVC, como por exemplo, thin, consoante, vogal, consoante, de trás para frente. O que é que vai acontecer? Eu vou dobrar a última consoante, no caso aqui é o G, eu boto 2 Gs, no caso daqui é o N, eu boto 2 Ns e acrescento o ER, que é quem faz o comparativo, né? E acrescento o than, não é isso? Than, tá? Então, aqui eu vou botar o ER. Thin, que é magro, esbelto, thinner, e aqui big, que é grande, né? E bigger, ok? Que é maior, né? Não existe mais grande, né, pessoal? Vamos lembrar disso. Então, é bigger, é maior. Ou seja, cheetah, né? O animal é maior do que o gato. Cheetah is bigger than cat. Ok? Então, essa é a segunda regrinha para você não esquecer, relacionada aos short adjectives. Quando o adjetivo já terminar com E, para que não haja duplicidade de S, o que acontece? Você repete o E, junta só um, tá? E coloca só o R. Já tem o E, coloca só o R. Ou tira esse E e coloca o R, que no final vai dar a mesma coisa, não é isso? Então, brave, braver. Então, leopards is braver than tigers. Ok? O leopardo é mais valente do que o tigre, tá? Então, primeira regrinha, todos acrescenta ER. ER, acrescenta R, acrescenta R. A diferença é que esse aqui eu só acrescento R, a regra geral. Esse que termina em consoante, vogal, consoante, eu dobro e coloco R. E o que termina em E, eu coloco só um E e coloco R, tá? E a última regrinha dos short adjectives, eu tenho aqui o Y. Quando eu tenho um Y acompanhado de uma vogal, ou desculpa, de uma consoante, consoante mais Y, né? Quando eu tenho o Y acompanhando a consoante, eu vou tirar o Y e aí vou colocar o I no lugar do Y. Vou fazer o quê? R, happier, ok? I'm happier than you, ou seja, eu sou mais feliz do que você. Yes? Yes quer dizer sim. Então, lembrado, né? Tá certo. Então, eu tenho aqui as regrinhas dos adjetivos curtos. Mais fácil ainda, bem mais fácil, é quando a gente vai falar sobre o comparativo dos adjetivos para os adjetivos longos, né? O que é que a gente chama de longo? O que tem 3 sílabas, 4 sílabas
ou mais, né? E aí aquela dicasinha de como saber a quantidade de sílabas pela quantidade de vogais separadas que tem em cada sílaba, lhe dá a dica sobre isso, né? E aí eu tenho aqui, por exemplo, né? Vamos aqui. Eu tenho aqui como adjetivo longo, beautiful, ok? Que é bonita. E ó, aqui eu tenho 3 vogais juntas, elas fazem parte da mesma sílaba. Outra vogal, então eu tenho aqui um trissílabo. Se é trissílabo, o que é que vai acontecer para eu fazer a comparação? Eu não vou mexer no adjetivo. Nada vai acontecer com ele, tá? O que vai acontecer é que eu vou colocar a palavrinha more, que é mais, more, que é mais, e vou colocar depois do adjetivo a palavrinha que compara, que é o than, que é o do que, than, né? Então, Annie's more beautiful than Lucy. Annie é mais bonita do que Lucy. Soccer's more interesting than other sports. Futebol é mais interessante do que outros esportes. Para muitos brasileiros, né? É o nosso esporte predileto. Mas há quem tenha os seus... acha mais interessante outros do que o soccer, né? Então, esses são para os longos, adjetivos longos. E aí eu tenho os adjetivos irregulares, tá? Aonde eles, não existe uma regra para os adjetivos irregulares, você só tem que memorize, ok? Então, eu coloquei 3 aqui que vem abordando a nossa unidade 3, lá do nosso livro, tá certo? Que a gente está estudando. Que é o quê? O good, que fica better. O bad, que fica worse. E o far, que você pode escrever de 2 formas. Ou com A ou com U. Father ou father. Né? Que a pronúncia, basicamente, você nem percebe muito, tá certo? Então, o que você tem que fazer é memorizar como escreve bom, ruim, distante, tá certo? Então, aqui são alguns adjetivos irregulares. E existe alguns, e é importante vocês saberem, muito importante que vocês saibam, alguns adjetivos que ele aceita as 2 formas, tá? Ele aceita tanto a regra do short adjectives, né? Tanto a regra do short adjectives, que é colocar o ER, como eles aceitam a regra do long, que é usar o more. E aí eu coloquei 2 exemplos aqui, tá? Que é o adjetivo clever e common, né? Desculpa, clever and common, que é inteligente no sentido de esperto, né? E o common, que você pode tanto botar o ER para dizer que é mais esperto do que, ó, mais esperto do que, como common, né? Que ia vir aqui o ER aqui ou more common, certo? Então, basicamente é isso. Nossa explicação de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só perguntar. Vocês podem perguntar aqui mesmo no canal, tá certo? Se quiserem se inscrever, se tiverem gostado, coloca aí, dá o seu like, tá certo aí? E as dúvidas, anote seu caderno e me pergunte também lá no ambiente virtual, tá bom? Bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Bye, bye!